Boa noite, meus irmãos. Estamos mais uma vez iniciando a nossa live hoje para o estudo do Livro dos Espíritos. Perguntas formuladas por Kardec e respondidas pelos Espíritos. Também teremos o comentário do Espírito Miramês com relação à resposta que deram os Espíritos a Kardec. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui na nossa página para levarmos os estudos do Centro Espírita O Consolador do Evangelho. E hoje nós vamos estudar a pergunta 842 do Livro dos Espíritos, que traz a seguinte colocação feita por Kardec. Todas as doutrinas tendo a pretensão de ser a única expressão da verdade, por que sinais se pode reconhecer aquela que tem o direito de se colocar como tal? E a resposta que dão ou que deram os Espíritos será aquela que faz mais homens de bem e menos hipócritas. Quer dizer, praticante da lei do amor e da caridade na sua maior pureza e na sua mais larga aplicação. Por esse sinal reconhecereis que uma doutrina é boa, porque toda a doutrina que tiver por consequência semear a desunião e estabelecer uma demarcação entre os filhos de Deus, não pode ser senão falsa e perniciosa. Então vejam que os Espíritos já esclarecem a Kardec que toda doutrina que se preocupa com o bem, semear a bondade, o amor, a caridade, essa é a doutrina verdadeira, né? Agora, aquela que se compraz na posição de desunir os filhos de Deus, essa não é boa, ela é perniciosa. Como nós falamos sempre, né? Não importa a tua doutrina, importa o que essa doutrina te mostra para a tua elevação espiritual, praticando a bondade e os ensinamentos do Mestre Jesus. Miramês nos coloca em seu comentário o seguinte: a boa e verdadeira doutrina. Para que possamos conhecer uma doutrina como boa, basta verificarmos seus preceitos e seus componentes. Aquela doutrina, ou mesmo filosofia espiritualista, cujos profitentes amarem mais essa doutrina, é respeitável e será colocado como fonte de fraternidade. Os filhos de Deus se unem por sentimentos dotados da verdade e de paz. Poderemos reconhecer os verdadeiros discípulos de Jesus por muitos se amarem. A religião, no entanto, diz Miramês, que gasta o seu tempo precioso em combater outras religiões, que persegue e calunia outras crenças, essa religião é, pelo seu caráter, perniciosa e se encontra afastada do Evangelho de Jesus. Vocês percebem a colocação feita por Miramês, colocando não só a condição dos preceitos evangélicos ditados pelo Evangelho de Jesus, mas também que se verifique a postura dos seus componentes diante daquela doutrina, ou mesmo daquela filosofia. Justamente porque, se esses profitentes não se amarem e não respeitarem
a condição pela qual nós buscamos essa fonte de fraternidade entre os filhos de Deus, estaremos sim diante daqueles irmãos que não estão de acordo com os ensinamentos do Mestre. Como diz Miramês, não queremos dizer que a religião espírita é a melhor. Os espíritos benfeitores da humanidade, quando escreveram que fora da caridade não há salvação, dão prova de que eles mesmos não estavam escolhendo religião, mas sinceridade de ação. O que é caridade? É amor. Então, vejam que lá atrás, nos tempos passados, os benfeitores da humanidade, os espíritos de luz, escreveram que fora da caridade não há salvação. Eles davam, por assim dizer, a prova inequívoca que não estavam escolhendo religião, mas sim a sinceridade da ação daqueles que professam uma doutrina ou uma religião. A sinceridade dessa ação. E a caridade é aquilo que nós chamamos de amor, amor incondicional. Portanto, fora dessa virtude não há salvação, porque Deus criou o amor, para depois criar tudo o que existe e o que possamos conceber. E Jesus veio mostrar a forma correta de aplicarmos a nossa conduta evolutiva, os seus exemplos, dignificados pelo amor sincero do Mestre, para nos mostrar a forma adequada que cada um deve se portar diante da sua condição de elevação espiritual. Buscar, através dos preceitos ensinados e exemplificados pelo Mestre Jesus, a nossa conduta de correção para cumprirmos a nossa etapa evolutiva. O único sinal pelo qual podemos reconhecer se uma doutrina é boa e verdadeira, diz Miramês, é aquela que ensina a amar mais a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então veja que não se fala aqui na doutrina A, B, C ou D, nem a religião, né? Se fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Melhor seria dizer ainda, amar a Deus em todas as coisas, por ser Deus tudo para nós, seres criados por Ele, por amor, né? E se queremos sentir Deus mais perto, vamos buscar o que Paulo nos ensina quando ele fala aos Romanos, no capítulo 13, versículo 13 também. Ele diz: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em pudicícias e dissoluções, nem em contendas e ciúmes. Extirpar essas condições elencadas aqui, dignamente pela palavra de Paulo aos Romanos, nós vamos entender que é por esses meios que vamos reconhecer, sim, o verdadeiro crente, aquele que não precisa que lhe façam imposição para ter uma vida reta, né? Ele sabe por si só a forma correta de se conduzir, desde que esteja amparado nos preceitos do Evangelho de Jesus, que ele tão bem exemplificou para todos nós. Então ele mesmo descobre o seu caminho, né? Vendo e sentindo, por assim dizer, aonde ele deve mudar os seus pensamentos,
para, da melhor forma possível, buscar os ensinamentos do Mestre Jesus, aquilo que ele nos ensinou. Miramês fala: o homem de bem do futuro vai pensar e falar, vai falar e escrever o que fala, sem nenhuma restrição, por estar integrado na verdade e no amor. Quando isso acontecer, meus irmãos, será quando a nossa limpeza interior das nossas imperfeições estiverem de acordo e simbolizadas pela mensagem de Jesus colocada em nosso coração, e através dessas mensagens que foram colocadas em nosso ser, que nós passamos então a exemplificar e transmitir àqueles que caminham conosco a verdade das boas ações, da bondade, do amor e da caridade. Toda doutrina que tiver por efeito semear desunião, Miramês fala também, ela não é boa. Os espíritos da discórdia e da má fé ali estão inspirando os seus dirigentes. É fácil de percebermos quando isso acontece em algumas doutrinas e em algumas religiões, mas isso serve apenas para nós entendermos o que é o bom, o que é o bem, o que é o mal, e de como se portar diante dessas situações. Não cabe a nós o julgamento, e sim tomar as diretrizes de seguir o caminho correto, não amparado naquela disseminação de coisas fortuitas, de coisas equivocadas, que maculam a caminhada evolutiva de quem quer que seja, que pretenda, sim, se elevar através dos ensinamentos do Mestre Jesus. Se pretendemos, então, defender essa verdade, todos nós, né, da qual nos achamos dotados, nós temos que buscar aquilo que Jesus nos ensinou. Não adianta sairmos em defesa humana sem termos o embasamento claro e fidedigno da mensagem do Evangelho de Jesus. Basta que os que pensam estar com a verdade, diz Miramês, vivam-na em silêncio, que ela se irradia em todas as direções, acendendo luzes e deixando amor em suas múltiplas formas de bem. A gente percebe, ao nos depararmos com alguns irmãos de caminhada que já se encontram, por assim dizer, um certo grau de elevação espiritual, pela conduta com que eles se portam diante do dia a dia, e também no seu silêncio diante de algumas colocações feitas por aqueles irmãos que não condizem com a verdade, com a bondade e com o amor ensinado pela lei de justiça, amor e caridade que o Mestre Jesus nos trouxe. Então nós vemos, sim, luzes de amor em alguns irmãos que silenciam muitas vezes para deixar alguém falar as inverdades, e que as pessoas possam então perceber que diante daquele silêncio é a não concordância, mas também não é a recriminação, porque a nós cabe apenas silenciar diante das coisas que não são verdadeiras, que não estão amparadas por aqueles ensinamentos que Jesus deixou. As religiões que desejarem melhorar devem entender que Deus não é carrasco. Ele espera que todos compreendam, mudando suas formas de viver.
É somente se concentrarem nessas palavras com interesse. Deus é amor. Se Deus é amor, Ele não quer jamais que os seus filhos sofram. Mas nós somos os responsáveis pelos nossos sofrimentos. Pelas nossas condutas desregradas diante das leis naturais, das leis que foram instituídas por Deus e tão bem trazidas pelo nosso Mestre, né? E se Ele é amor, como nos falou João, o evangelista, o que nós devemos fazer então? Amar permanentemente em todas as direções da vida. Todo aquele que queira se levantar contra Deus deve saber, meus irmãos, que já deixou de viver, porque a vida é Deus. Então, quando esse nosso irmão, todo aquele que queira levantar-se contra Deus, ele já deixou de viver, porque Deus é vida e Ele está dentro de cada um de nós. Ele se manifesta de acordo com a nossa elevação espiritual. E essa elevação espiritual nos traz, no caminhar da nossa existência, a possibilidade de estarmos mais próximos de Deus quando aquela perfeição relativa estiver em nosso coração, estiver no nosso interior, e que a nossa consciência não nos condene diante de algum ato da nossa caminhada, das diversas reencarnações que já tivemos e a que vamos ter pela frente. Então nós precisamos estar, sim, cientes dessa nossa conduta perante o Evangelho de Jesus, que não é difícil de seguir, apenas é fazer por nós, né? Nos ligar em sintonia com a mensagem que Ele deixou de amor, de paz, de respeito, né? E aí sim nós vamos ter a possibilidade de caminhar mais rapidamente para os planos mais elevados do Espírito e estarmos mais próximos do nosso Pai. Hoje nós ficamos por aqui, meus irmãos. Gostaria também de convidá-los para amanhã acompanharem, depois da nossa live do estudo do Livro dos Espíritos, acompanharem a live da Casa Luz de Jesus lá de Concórdia, às 20 horas. Né? Um tema bastante interessante que vai ser relatado amanhã naquela live, né? Sobre a morte do corpo físico, a morte da matéria em si. Será uma doutrinária proferida pelos nossos irmãos Marcos Adão Krau, e que eu convido a todos para seguirem essa live, porque é mais um momento que nós podemos aprender um pouco mais para a nossa caminhada espiritual, para o nosso despertar espiritual. Ok? Então fiquem todos com Deus, com Jesus e com Maria. Meu abraço fraterno a todos vocês, que assim seja. Boa noite a todos.